Laratov, boa noite a todos, direto aqui do Polo Norte da Antártica, aqui no Paraná. Eu quero agradecer a Yahua, no nome de Yahushua Hamashia, por mais uma oportunidade que a gente está tendo de poder estar falando sobre quem é Israel, sobre as 12 tribos, sobre os estudos das Parashiot, das porções da Torá, né? Como prometido, eu ia postar para vocês um estudo em espanhol sobre quem são as 12 tribos e onde elas estão hoje e o caráter de cada uma das tribos. Mas eu me compadeci do pessoal aí, mas não acostuma muito não. Eu fiquei traduzindo a tarde toda aqui do espanhol para o português, para que você pudesse depois passar esse estudo para as pessoas, ok? Mas eu já de antemão peço que vocês possam estudar um pouco de espanhol, um pouco de inglês, para que a gente não fique dependendo somente de uma fonte. Que os melhores materiais que existem hoje são materiais em espanhol e inglês, mais inglês que espanhol. No nosso site dos Estados Unidos, o nosso instrutor ele ainda coloca uma área de espanhol, porque muitos espanhóis creem no Mashiach lá, muito mesmo. Então, uma gama de espanhóis, né? De pessoas latinas que conhecem o Machia, estão seguindo o Machia, então a gente tem um estudo em espanhol. Mas quando eu comecei, há mais de 12, 13 anos atrás, eu não tinha material em português, eu só tinha inglês e espanhol. Então eu tive que me virar. A gente se reunia numa sala lá em São Paulo, e eu ficava o dia inteiro traduzindo, tentando estudar um pouquinho de espanhol, usando alguns tradutores, né, que ajudam. E aí eu pude aprender um pouquinho só da língua, né? Mais espanhol do que de inglês. Inglês, falo um pouquinho, entendo um pouquinho, me vira um pouco, né? Mas o espanhol a gente se vira melhor. Então eu vou mostrar para vocês o estudo original, que eu vou compartilhar aqui para vocês no dia de hoje, que é esse estudo aqui, ó. Você vai ver no site yourarmstoisraelglobal.com, tribos, né? Ó, tribos, está em PDF. Aqui ele vai estar todo em espanhol, ó, falando sobre as bênçãos, né, de Yaakov para todos os seus filhos. Eu não coloquei o versículo nesse estudo para não demorar muito, senão eu ia traduzir, eu ia ficar até agora traduzindo. Eu traduzi só o contexto dos comentários. Como você tem as escrituras, você pode depois ver lá no versículo, né, o que fala sobre Rubem, né, tanto no livro de Gênesis como no livro de Deuteronômio. Porque quando o Criador ele repete o livro da Torá no livro de Devarim, Deuteronômio, que é palavras no original em hebraico, Devarim é palavras, não tem nada a ver com Deuteronômio, mas palavras no original. Aqui ele vai falar tanto, é a mesma passagem, né? Tanto em Gênesis como em Devarim, Deuteronômio. Então, ele vai comparar os dois aqui, tem um comentário, tá vendo? Sobre Reuben, que é Ruben, né? E aqui você vai ver sobre Shimeão, Levi, ó, tudo em espanhol, tá vendo? Hoje eu fiquei a tarde toda, tá? Eu cheguei aqui, acho que era umas 15 para as 3 e estou terminando, faz uns 20 minutos que eu terminei a tradução. Porque eu não traduzo mais do espanhol para o português, porque eu entendo espanhol. E a gente, como eu não tenho esse estudo no nosso site, é muito complicado, tem que ter muito tempo para poder traduzir. Eu traduzi para vocês aí, espero que vocês passem esse estudo, né? E deem valor às pessoas que traduzem, que dão material para vocês, seja eu, seja quem for. Tá? Porque eu, muitos e muitos anos, eu ficava madrugadas traduzindo tudo, né? E muitas vezes as pessoas não dão valor. Então, que você possa dar valor ao que nós estamos fazendo, tá bom? Senão você teria que estar aprendendo espanhol ou teria que se matar aqui para traduzir, igual a gente faz no tradutor em espanhol e um pouquinho de conhecimento da língua, né? Vai ver aqui também, ó, Yehudá, Yahudá, você vai ver Zebulon, tudo em espanhol, tá vendo? Zahar, Dan, Gad, né? Gad, você vai ver aqui, ó, Asher,
Naphtali, Beniamim e José, Yosef e Efraim, ok? Então, eu vou compartilhar com vocês o que eu traduzi aqui, fazendo para vocês esse estudo que eu prometi, falando sobre as bênçãos de Jacó, para os seus filhos, e eles hoje têm eles são relacionados com a parte psicológica, espiritual, quem eles são, as características deles, a personalidade de cada um deles, porque Jacob, quando profetiza sobre cada um das 12 tribos, ele fala sobre a personalidade, sobre quem ele seria bom, seria mal, seria traidor, se seria rico, se seria pobre, se faria o bem ou o mal. Então, Jacó profetizou isso. Então, aqui, quando você vê lá no Mishkan, no tabernáculo, você vê aqui, né, que ele sempre ficava para o lado oriental, né, à frente dele, ó. Então, você vai ver aqui, ó, Isahar, as 3 tribos ficavam aqui, né? Isahar, Judá, Zebulon, as 3 aqui, tá vendo? Aí você vê que sempre tinha levita, ó, ficava um levita aqui também que cuidava de Arrudá. Aí você vai ver do outro lado, ó, Shimeon, Reuven e Gad, ó, e Levi também aqui. Atrás ficava Benjamim, Efraim, Manassés e Levi, ó, tá vendo? Levi também. E em frente, do outro lado, né, aqui, Asher, Dan e Naphtali e Levi aqui. Então, 3, 6, 9, 12. Essa era a disposição que ficava as tribos de Israel, representando os 4 cantos da terra, e que hoje a grande possibilidade de que essas tribos estejam nos 4 cantos da terra, nos 4 continentes, é muito grande, tá? Então, a gente tem a gente supõe, entende que essa é a disposição do planeta hoje, né? A nossa Terra, com todas as tribos. Então, os 4 continentes contêm, né? Se você pega Israel, você vai ver essa disposição que ficava. Então, nós vamos começar a estudar aqui as 12 tribos, né, de Israel. A seguinte pesquisa é baseada nas uniões proféticas dos últimos dias dos 12 filhos de Israel, tanto por Jacó, como por Moshe Rabbeinu, que é Moisés, nosso instrutor. O estudo não mostrará toda a realidade sobre este assunto, né, porque é muito profundo e cada dia se encontra mais coisas, mais tribos estão se descobrindo nos 4 cantos, né, e até porque a restauração é gradual. Mas somente alguns detalhes históricos que encontramos. Os comentários são características individuais dos descendentes de cada tribo. O resultado desta pesquisa não consegue mostrar toda a verdade, sendo que a semente de Israel está completamente misturada entre as nações e os povos da terra. Então, o que nós aprendemos nesses anos todos de estudo, nós vamos mostrar para vocês o que o nosso instrutor, o que ele aprendeu, né? E há muitos materiais em inglês, são materiais fantásticos, você vai ver sites em inglês falando das tribos perdidas, até judeu falando das tribos perdidas. Eu tenho um judeu desse que fala sobre Efraim, né? No nosso site www.aliançanetzarimbrasil.com.br, tem um judeu lá que ele fala em 2 partes sobre Efraim, que os judeus precisam receber o sermão Efraim. E ele é um judeu tradicional, é um judeu ortodoxo e que defende de unhas e dentes o retorno de Efraim. E ele diz que os Efraim realmente são gentios, né? As pessoas talvez se escandalizam com isso, o judeu odeia ouvir isso, porque eles jamais vão dizer que o israelita pode ser gentil, mas Efraim se gentilizou, se paganizou nos 4 cantos da terra, e ele está hoje e misturado entre as nações. Então, é impossível a gente falar tudo aqui, porque o material é muito vasto, tá? E eu também não tive tempo de traduzir em vários sites de inglês, porque é muita coisa. Então, se você tiver coisas que você está estudando, pessoas que conhecem sites das 12 tribos, das 10 tribos, você passa para a gente, traduz aí
para a gente também postar para os irmãos, tá? Eu sei que se a gente estiver junto um dia, vai ter um departamento só para tradução de livros, de folhetos, né? De estudos, de, de vários assuntos, né? Das escrituras, porque é preciso, as pessoas não têm nada hoje em mãos. Esse assunto das duas casas de Israel, irmãos, só tem o nosso livro, a completa restauração de Israel, para você ter ideia. Não existe livros em português tirando esse. E eu não consegui traduzi-lo todo, são 32 partes. Eu só fiz 12. Ainda falta o resto. Por quê? Porque é muito grande. Eu não tive tempo e condições para fazer isso, mas eu consegui fazer as 12 partes do livro e espero que, se há levantar pessoas comprometidas aí, tanto financeiramente como com tempo e conhecimento de línguas, espanhol e inglês, porque esse estudo está em espanhol e inglês, você vai poder nos ajudar para que a gente possa lançar esse livro, para que as pessoas possam entender quem são os judeus hoje e quem são os gentios, as duas casas de Israel, ok? Então vamos falar aqui, a partir de agora, sobre o primogênito, né? Reuven. Isso está lá, você vai ler no livro de Gênesis 49, 3 e 4, onde Jacob vai profetizar, né? E também você vai encontrar no livro de Deuteronômio, Devarim, capítulo 33, versículo 6. Então, quando você for ler com calma, você pega esses versículos aqui, leia primeiro. Eu não deu para colocar ele aqui, porque é muito extenso e eu não tenho tempo para fazer isso. Então, você tem a escritura, você vai ler aí para a gente ganhar tempo, ok? Olha o que fala sobre esse parte de Gênesis e de Deuteronômio sobre a profecia sobre Reuven. Está relacionado nos dois livros, tanto em Gênesis, em Bereshit, como em Devarim, Deuteronômio. Olha o comentário dos nossos instrutores sobre quem são os reuvenitas e dentro do entendimento israelita hoje, que é global, né? Onde muitos entendem dessa forma também. Comentários. Os reuvenitas de Reuven, de Ruben, né, como você conhece, são os israelitas que amam a carnalidade e a sensualidade. Olha só, irmão, existe israelitas assim? Existe. Vivem pela carne e vivem pela sensualidade. Apesar de sua regeneração, né? Eles estão se regenerando, eles são pessoas que têm a tendência carnal e sensual, né? Eles têm uma grande luta entre o bem e o mal, é sempre uma luta entre o bem e o mal, e eles são relativamente poucos em número, que não é uma tribo muito grande, eles são pequenos, né? Porque você for ler lá nos comentários da Paraxá, todas as bênçãos de Jacó, para ele, você vê que teve israelitas que só deu uma linha de bênção, uma linha só. E teve já o caso de Arudá, o caso de Levi, o caso de Efraim, Yosef e Yahusef, que foi muita coisa que o Criador deixou relatado sobre eles. E os reuvenitas se encontram principalmente, sabe aonde? O Imicier, Merci beaucoup. Temos uma irmã aqui, no nosso grupo, que é a irmã Yaci, que ela mora na França. E ela está lá há muitos anos, acho que quase 20 anos lá, não sei, quase isso, esse tempo aí. E os franceses são muito sensuais, irmãos. São conhecidos como um povo amoroso, um povo cheio de vaidade, um povo, até eles falam que o francês, o desejo sexual dos franceses é terrível. Eles são totalmente carnais e sensuais. Então você vê que os reuvenitas são encontrados entre os franceses. Eles foram bem-sucedidos em muitas empresas diferentes inicialmente, né? Mas não continuam fazendo justiça. Quer ver? Ó? Eles começam bem, mas eles não praticam a justiça. Eles são pessoas que não praticam a justiça mais. Não são justos, né? Então, seus sucessos se tornam em fracassos muitas vezes. E hoje, você tem ideia, há vários franceses que vieram para o Brasil e casaram com brasileiras e essa semente se misturou. Em vários lugares do mundo existem franceses que foram, né, para outros países. Então, caso você entenda sobre a origem dos reuvenitas, então você pode entender que
Os reuvenitas têm essa características. São carnais, sensualidade, são pessoas que começaram com muitas empresas boas, né? Mas eles não fazem justiça e eles têm uma luta entre o bem e o mal, é da tribo de Reuven, ok? Então vamos agora para a tribo de Shimeon e Levi, que eram os irmãos. Lembra os dois que mataram lá Shechem, que a gente leu nas Parashiot, nas porções da Torá? Simeão e Levi, como você entende. Isso está em Gênesis 49, 5 a 7 e Deuteronômio 33, 8 a 11. Tanto relatado por Yaakov, aqui, como Moisés escreveu sobre o relato, né, de cada tribo. Então você vai ver nos dois livros. Vamos ver aqui que é os Shimeonitas e os Levitas, né? Lewi, né, em hebraico, e Shimeão em hebraico. Comentados. Os Levitas têm várias características chaves de personalidade. Olha só. Eles seriam separados de todo Israel para uma punição inicial por ódio e furor mal localizados. Você lembra aqui na foto que eu postei aqui em cima? E todos os levitas, ó, estavam nas 4 tribos, nas 12 tribos, nos 4 cantos do tabernáculo, ó, 3, 6, 9 e 12. Então, eles se espalharam no mundo inteiro. Hoje, os levitas estão no mundo todo, porque as tribos estão no mundo todo. Ó. Eles não terão herança na terra, você já vai ler sobre a herança de Levi, e em suas peregrinações mundiais serão separados do mundo e do povo de Israel. Eles não têm moradia própria, eles não têm terra, eles não têm herança. Você vê que eles não herdaram nenhuma herança, nenhuma terra em Canaã. Eles tinham que ser sustentados pelos seus irmãos. E eles ficavam nas terras dos levitas, nas próprias terras. Por exemplo, Yahudá dava um pedacinho, Gad dava um pedacinho, Shimeão dava um pedacinho. Eles ficavam em todas as tribos. Eles não tinham terra deles, entendeu? Então é uma característica dos levitas. Ó. Se encontram hoje em cada tribo de Israel, tá vendo? Onde tiver uma tribo de Israel tem um levita. Agora vamos falar de Simeão. Simeão também herdará menos partes desejadas da terra Kadosh. Já ele vai herdar um pouquinho. Seu temperamento é infame e causa muitos problemas. Você conhece israelita assim? Que é infame? Vamos ver o que é infame aqui para você ver? Vou colocar aqui infame. Infame. Vamos ver? Infame. Que é aquele que é marcado por infâmia, que está desonrado, desacreditado. Que é aquele que é vil, desprezível, baixo. Engraçado, hein? Você vê que Shimeão, ele é infame, vil, baixo, né? Não tem caráter. Então você vê que Shimeão, você vê aqui que ele é complicado lidar com o pessoal que pode ser da tribo de Shimeão. Nós não sabemos, irmãos, que tribos de verdade nós somos. Temos um entendimento vago, mas ainda que seja verdadeiro, sobre a diáspora de cada tribo, entendeu? Dos tribos da tribo de Judá, principalmente, que veio para o Brasil e se misturou aqui com os índios que eram comprovadamente da tribo de Manassés, e que foram para a Índia e são os Binei Menachê, os filhos de Manassés, que você vai ver lá em Israel hoje sendo repatriado. Então, o temperamento de Shimeão é infame, causa muito problema. Então, você vê irmãos aí que causam muito problema, pode ser da tribo de Shimeão, ok? Os israelitas com mau temperamento, ó, eles não têm um bom temperamento e vidas domésticas instáveis se encaixam nesse quadro. Em tempos após o êxodo, Levi serviria Yahweh no altar e depois da separação das duas casas, ministrarão a Torá para todo Israel. Muitos rabinos tradicionais e oficiais da sinagoga, como cantores de Baal Cores, leitores da Torá, pode ser encontrado como sendo da tribo de Levi. Aí está falando de Levi de novo, né? Muitos daqueles que ensinam a Torá hoje, também, como a Torá do Messias, que é os ensinos, os mandamentos, a Bessorá, que é o Evangelho,
você vai entender o que é Bessorá, é evangelho. Pessoas pensam que é uma outra palavra. Evangelho nada mais é do que a Torá sendo ensinada de uma forma pura. Isso é evangelho, tá? Não é nada novo, entendeu? Não é nada novo, não. Muitos daqueles que ensinam a Torá hoje, também como a Torá do Messias, que se identificam como judeus, são levitas, ó. Tem muitos judeus que falam, sou judeu hoje da tribo de Judá, e na verdade ele é da tribo de Levi. E ele não sabe, entendeu? Apesar do fato de não conhecerem a mãe ou seu pai, e não pode provar o seu status levítico, ó. Então tem muitos hoje que se dizem judeus, que na verdade são levitas. Mas como você já sabe, que Judá ficou no reino do sul e assumiu toda a casa de Israel, por isso que virou o reino da Judéia, o reino de Judá, dos judeus, e os efraimitas foram para os quatro cantos da terra. Hoje eles falam que todo mundo que vai lá para Israel é chamado de judeu. Então, se você for falar hoje para as pessoas, olha, eu sou israelita, efraimita, o cara vai olhar para você e falar, o que é isso aí? Agora, você tem que falar assim, judeu, mas você tem que tentar ensinar a verdade, porque nós não somos judeus, ainda que a gente pode ser da tribo de Judá, mas nós somos israelitas, e não sabemos ao certo, dependendo das características aqui que você está vendo, do caráter, da personalidade da pessoa, que ele pode ter a tendência de ser daquela tribo, ok? Mas é só o Mashiach que sabe, está na frente das 12 portas da nova Jerusalém, da renovada Jerusalém, que vai descer do céu e habitar aqui na terra, e o Mashiach, e existe 12 mensageiros celestiais que sabem também quem são as 12 tribos que vão ser salvas. Então, nós vamos falar naquele dia, né? Cada um de 3 partes em cada, né? 3 vezes 4, 12, 3 tribos em volta lá da cidade. E os mensageiros vão falar assim: olha, você vem para cá, você vem para cá. E vai ter muita gente que vai falar assim: puxa, eu achei que eu era judeu, mas sou da tribo de Gad. Por quê? Porque ele foi ensinado erroneamente pelo judaísmo que ele é judeu. Então, o judaísmo, infelizmente, complica nesse assunto. Ok? Genericamente, eles dizem que são judeus. Mas por tribo eles não podem falar isso, é um erro dizer que todo israelita é judeu, jamais. Os israelitas são 12 filhos, cada um de uma tribo. E Yahweh sempre protegerá os levitas, ó, onde quer que eles estejam, porque a herança dos levitas era o Criador. Então ele vai proteger. Desde que permaneçam fiéis ao seu chamado, isso é óbvio, né? O Criador só tem compromisso com quem busca ele e busca obedecer às suas palavras, né? Ser fiéis a ele. Moisés não profetizou sobre Simeão, lá em Deuteronômio, pois Simeão jamais mostrou nenhuma qualidade redentora diante de Moisés ou diante de Yahuwah. Interessante. Aqui, ó, não fala, né? Não vai falar aqui. Aqui tá falando só de Levi, ó. Esses dois aqui, tá? Esses dois aqui, Gênesis 49, 5 a 7 e Deuteronômio 33, 8 a 11, tá falando de Levi. Agora, de Simeão, não fala nada. Por quê? Lá no livro de Devarim, Moisés não relatou nada. Por quê? Eles careciam e ainda carecem de arrependimento. Ó. Você vê que os shimeonitas não se arrependem. Você conhece gente que é duro de se arrepender? Pode ser da tribo de Shimeão. Dizem que eles são israelitas na Europa Ocidental. Ó. E aqueles que descendem da Europa Ocidental, Escócia, Irlanda, ó. Você vê lá os escoceses que tocam aquela gaita, né, de Collins lá, que é linda até aquela. Eles são entendidos como da tribo de Shimeão, e os irlandeses também. São mesquinhos, tem escorpião no bolso, né? Tem irmão aí também que é mão de vaca. Você conhece algum irmãozinho mão de vaca? Ele fala, vou ajudar você aí, na verdade ele está dando esmola. Ele, muitas vezes ele é da tribo de Shimeão, entendeu? Tem muitos aí, né? Ixi, vai ter de Shimeonita e mão de vaca. São mesquinhos e de quentes temperamentos, ó. Eles são estourados, né? E engraçado, né? Os italianos, que eu sou italiano, é tudo gente estourada, irmão. Né? A gente fala com as mãos, brabo, né? Vai saber aí se na minha descendência aí, né? Desses temperamentos fortes aí, pode ser de Shimeão e Assab. O que importa é que eu sou israelita e tenho parte de tribo de Judá da minha família, né? Dos italianos. Mas
Isso é basicamente uma ideia, né, do que se pode ser a tribo de Shimeão. A maioria deles não acreditam nas escrituras, eu acredito. Então, se eu era Shimeão incrédulo cabeçudo, agora então eu já sou shimeonita que crê na palavra, né? E normalmente eles não acreditam nas escrituras, né? Eles são duros para entender. Vamos falar do judeu agora? Poxa vida, hein? Todo mundo fala de judeu. Vamos saber quem é Judá de verdade aqui? Vamos. Está em Gênesis 49, 8 a 12, e Deuteronômio 33, 7. Judá vai liderar Israel na batalha militar, ó, e espiritual e na casa real estabelecida de Davi. Então você pode ver que Judá, ele cuida do exército, e tem gente que fala que não tem que ter exército, né, que não pode se defender, que não pode ter arma, que não pode defender sua família. Onde se viu isso? Se for ler a Torá, você vai ver isso. Né? Esse é o problema do cristianismo que arranca o cérebro das pessoas, colocando um monte de titica de galinha nele, espiritualizando coisas, né? E desvirtuando os mandamentos da Torá. Eles são de exército, são militares, e também eles vão liderar a parte espiritual. Você lembra que nós lemos nessa última paraxá? Que Yahudá foi até Yahussef e José, foi brigar por Beniamim e foi brigar pelos irmãos dele, espiritualmente. Você vê que Yahudá sai na frente, né? E a casa real estabelecida de Davi da tribo de Judá, né? E viria o Mashiach. O Messias fará todo Israel se... O Messias fará que todo Israel se prostre e o adore. Tá vendo? Apesar da terrível perseguição do Messias e de Judá. Então, todo mundo que persegue hoje judeus no mundo todo, eles vão ter que adorar. Entendeu? Todas as tribos de Israel vão ter que adorar o Messias, inclusive Yahudá, que não acredita hoje porque está com o entendimento selado pelo Criador. Não é o momento deles agora de entrar no plano de salvação, mas somente das 10 tribos dos gentios e dos estrangeiros que querem ser enxertados, né? Apesar da terrível perseguição do Messias e de Judá. Judá sabe tanto o que é triunfo como tristeza. Você vê que normalmente Judá, quando está bem, vence batalhas. Quando está mal, Hitler e um monte de pessoas aí destroem os pogroms da Rússia e etc., né? Matam os judeus. Você vê que ele sabe o que é triunfo e tristeza, né? A autoridade de Moisés reside em Judá, olha, até que Shiló vier, ó. Tá falando da profecia que quando viesse Shiló era um enviado ou um Messias, esse cetro, essa autoridade seria passado para Shiló. Então, quando o Messias veio no ano 4000, Yahudá teve que entregar para o Mashiach e Yahushua. Hoje ele só detém a Torá, mas não tem a autoridade da Torá, até porque está totalmente, infelizmente, o judaísmo ortodoxo dividido e paganizado, seguindo doutrinas até pagãs, tão quanto piores como os gentios, tá? Eles preservam a Torá, ainda tem um amor, um arravá pela Torá, seguem alguma coisa da Torá, mas desvirtuam um monte de coisa. Mas ainda eles estão na nossa terra cuidando militarmente, né? Da nossa terra até que a gente possa voltar lá. Cujo ponto é escondido em Gad, ó. Isso aqui vai ser escondido em Gad, ele vai falar. Aqueles que prosperam em assunto espiritual e que têm interpretação e revelação apropriada do Brit Hadashah, o Novo Testamento, sobre a luz da Torá, e eles são lavados pelo sangue do Messias, dizendo pertencer ao judaísmo messiânico. Então, existe hoje o tal de judaísmo messiânico e nazareno, que também tem muita coisa para consertar, mas são judeus que estão caindo no judaísmo tradicional, mas esses aqui crê no Mashiach, você vê judeu messiânico que crê, mas ainda segue um monte de doutrina judaica. Por isso que é impossível um israelita que é da escola dos Netzaren, estou falando de judeu nazareno, não. E você confunde, você não sabe, você pensa que judeu nazareno é tudo a mesma coisa. Nazareno, irmão, era os 12 apóstolos do Cordeiro, que representava as 12 tribos. Eles eram judeus de tribo, tá? E até tem ensinos que eles poderiam ser de uma das tribos. Por isso que o Mashiach chamou os 12. Então, os judeus que criam no Messias na época, antes de judaísmo messiânico atual e nazareno atual,
Eles criam no Mashiach, entendeu? Eles têm a revelação apropriada da Brit Hadashah, ó. Tá vendo? Hoje existem judeus em Israel, messiânicos, que estão pregando a verdade. E estão sendo perseguidos lá. E não deixa de ser judeus. Não quer dizer que são todos os judeus perdidos, ok? E todos os efraimitas. O Criador está resgatando cada um deles. Ó. Os judeus hoje também são aqueles que têm um desejo ardente em seu coração para reunificar as duas casas. Tá vendo? O verdadeiro Yahudi, judeu, ele tem um desejo enorme no seu coração das duas casas se restaurarem, os irmãos, a família. Você leu a Paraxá essa semana? Não foi Judá que ficou no ouvido de Yahussef e José, implorando para unir e voltar os filhos para Jacob? Então é Judá que cumpre esse plano. Como vemos na declaração de Moshe, Moisés, sobre trazer Judá de volta ao resto do seu povo. Ó. Os judeus de hoje são grandes soldados de batalha contra os inimigos modernos de Israel. Esses são os judeus, irmãos. Nem todo mundo que se diz judeu hoje é da tribo de Judá. Todo mundo que se converte hoje a judaísmo, até messiânico, eu sou judeu messiânico. Mas como é que ele sabe que tribo que ele é? Eu sou judeu caraíta. Como é que você sabe que você é caraíta, meu filho? Judeu. Eu sou judeu nazareno. Como é que você sabe que é da tribo de Judá? Eu sou judeu gentil. Tem gente que fala que é judeu, mas é gentil. Quer dizer, ele não entende, né? Esse é o verdadeiro Yahudá, ou Yahudi, ok? Zebulon, né? Gênesis 49, 13 e Deuteronômio 33, 18. Comentários. Aqueles que se identificam como israelitas e amam o mar e se estabelecem perto do oceano podem ser de Zebulon. Ah, isso aqui é fácil, né? Todo mundo que mora em beira-mar, trabalha com barco, trabalha com pescaria, que, em alto mar, que vive do mar, com certeza, irmão, são da tribo de Zebulon. O amor pelas atividades relacionadas à água, pelo comércio e pelo descanso, é um sinal às pessoas de Zebulon dos últimos dias. Você já notou que a maioria dos pescadores, eles são tudo meio devagar? Pesca lá o dia lá e vai descansar? Esse é o Zebulon. Quem me dera ser Zebulon, não saber pescar. Pescar meu peixinho, ficar a tarde toda ali comendo, ter meu lugarzinho para morar e não se preocupar com nada. Oh, coisa boa ser da tribo de Zebulon, né? Você vê que é uma realidade, né? Toda a beira-mar que existe nos quatro cantos da terra, onde vivem na beira-mar, são provavelmente da tribo de Zebulon, né? Quem vive... Eu morava em Barra Velha, em Santa Catarina. Eu morei em Navegantes, perto de Itajaí, em Barra Velha, né? O povo ali é tudo pescador, eles não fazem nada a não ser pescar. Ainda a gente vive de pesca hoje, e ainda tem barcos em alto mar, entendeu? Outros que criaram companhias de barcos, né, navios. Essas pessoas todas são os irmãos Zebulon que deram mais certo, né, que fizeram empresas grandes no ramo do mar, né? Esses são os Zebulonitas. Isahar, que é Isacar, como você conhece, está em Gênesis 49, 14 e Deuteronômio 33, 18, né? Comentários. Os Isaharitas estão à frente da restauração das duas casas de Israel dos últimos dias. Olha que interessante. Então, todo mundo está defendendo a maioria das duas casas hoje. Pode ser que ele é da tribo de Isahar. A maioria dos líderes da verdade das duas casas, que são de Judá ou judeus, são de Isahar. Você sabia que muitas pessoas que falam que são judeus, que pregam sobre as duas casas, irmão, esse movimento, esse ensino das duas casas, ele é enorme. Você vê na América Latina forte, nos Estados Unidos forte, na Austrália forte. Eu converso todo dia com o irmão lá da Austrália, Samuel Thompson, né, que eu converso com ele, lá da Austrália, muitas pessoas que ensinam as duas casas, que nem talvez nosso líder, Moshe Yosef Kuniuchovs, que ele era lá da Lituânia, o pai dele veio para a América do Sul, América Central, depois subiu para Miami e ficou lá até hoje. Pode ser que ele seja Isahar, porque são pessoas que ensinam sobre as duas casas. Tem amor por isso. Tem a nossa irmã Batia Uten, família Uten,
Eu tenho um livro dela que ela liberou para mim traduzir, está em espanhol para português, ele é grande, eu não tive tempo. É o melhor livro que também se tem sobre as duas casas. Quem também quiser ser um patrocinador, irmãos, desses livros, quando você vier aqui nos conhecer, e tiver no nosso projeto em Mabite, ou mudar para cá para a gente ficar pertinho, morando junto, você vai ver todo o material que eu tenho aqui e que a gente tem que se ajudar para poder traduzir, porque são materiais que as pessoas precisam ver. Eu não consigo fazer tudo sozinho, ok? Eu tenho 4 filhos para cuidar, minha esposa, e eu ralo para fazer isso. Então, eu não tenho tempo e não tenho muitas condições financeiras boas de quando eu tinha antigamente, né? Ao contrário, quando eu trabalhava em São Paulo, ganhava dinheiro lá e fiz as escrituras com o meu dinheiro e tudo mais, os livros. Aí depois a gente deixou de tudo e agora a gente vive para sobreviver mesmo, ok? Então, se você puder nos ajudar com esses livros, entre em contato com a gente, tá bom? Podemos dizer isso com certeza, porque na profecia de Jacó e Zahar, se agacha e fica entre os dois fardos ou a dupla acusação de reunir as duas famílias de Israel dispersas. Você vê isso na profecia de Gênesis 44:14, que ele segura, ó, ele se agacha e fica entre os dois fardos, quer dizer, entre as duas casas, ele quer juntar, né? Estar sujeito ao trabalho escravo significa que esses indivíduos se tornaram servos para carregar um duplo fardo. Quer dizer, ele vive para anunciar isso, irmãos. Eu anuncio isso há mais de 10 anos. Talvez eu não seja ainda como um bom instrutor, como deveria das duas casas, mas eu tento, né? Quem sabe eu consigo melhorar mais. Mas isso está na minha veia, as duas casas estão no meu sangue. Zahar está disposto a servir como intermediário para ambas as casas, ó. Porque ele vê o lugar de descanso final e paz em retornar à terra agradável, como prêmio final. Isso está nas bênçãos de Jacó para Zahar, ok? Os israelitas, que eles são israelitas, são aqueles em Israel hoje, ó, tem gente de Israel de Zahar, que entendem os tempos de restauração em que vivemos. Está tendo gente lá em Israel, irmãos, que estão ensinando sobre as duas casas. Ainda é pouco, mas tem. E está despertando, né? Estão dispostos a carregar o fardo das duas casas sobre os seus homens. Ele deve ser sobre os seus ombros, né? Mas eu li, não era homens, né? Quer dizer, ele queria ensinar as duas casas para as outras pessoas, pode ser também, né? Para o bem dos demais que virão mais tarde, das pessoas, realmente. Quando a nação for totalmente restaurada. Então você vê que Zahar luta para reunir Yahudá e Efraim, as duas casas. Os Isaharitas se opõem ao chamado ensino do dispensacionalismo. O que é isso? É o ensino da igreja cristã evangélica, na qual a igreja substitui e entra no lugar de Israel. Ele dá um chute no traseiro de Israel, manda ele para lamber sabão, que eles não mandam mais nada, acusam ele de assassinar Jesus, né? Que a igreja católica criou isso na mente das pessoas, quem matou Jesus foi o judeu. Mal eles sabem que foi o italiano que furou ele lá, e foram todos os pecados que estavam do povo todo, de todas as 12 tribos, sobre ele, quer dizer, não foi o povo judeu em si próprio, mas ele foi duro para reconhecer o Mashiach, mas não é culpado sobre isso. Então, essa doutrina de dispensacionalismo é a igreja no lugar de Israel, que hoje as pessoas falam, não, eu sou da igreja, não preciso de mais nada, eu estou na graça, e nós somos Israel espiritual. E Zahar, quando vê alguém falar isso, ele fica doidinho, ok? Ele não admite essa mentira, porque isso foi uma mentira de Roma, que entrou para desfazer a origem israelita dos gentios. Agora vamos falar de Dan, que é Dan, né? Isso está em Gênesis 49, 16 a 18, também em Deuteronômio 33, 22. Dan é a tribo da qual emerge o anti-Messias, ó, o anticristo, como as pessoas conhecem. Que é o Mashiach, anti-Mashiach, que ele é contra o Messias, ó. Aqui é interessante, vai ter um monte de gente ensinando que o anticristo, ele é Roma, que ele é o Papa, que a Babilônia é os Estados Unidos, e ele não sabe dessas profecias na Torá, e ele precisa aprender sobre o anti-Mashiach, ok? Vou ler de novo. Dan é a tribo da qual vai surgir o anti-Messias.
Embora inicialmente ele era um colaborador de Israel, ó, ele ajudava Israel, como no caso de Sansão, Sansão da tribo de Dan. Nos últimos dias, Dan trará serpente e víbora na pessoa do anti-Messias, que fica no caminho da vida e ataca o Messias Yahushua, o cavaleiro do cavalo branco da salvação. Apocalipse 19. Você vê a história de Sansão? No começo ele era uma bênção na mão de Á, né? Vencia os inimigos filisteus, matava 3.000 pessoas lá, matava todo mundo. Aí entrou uma bela de uma Dalila, sempre uma mulher sensual, para acabar com o ser humano, né? No Jardim do Éden, a mulher também tomou a frente para trazer problemas. E aqui, que ela não era obediente, né, ao marido. E o marido, Adão, foi burro, porque deu ouvido à mulher. Por isso que a tendência hoje, irmãos, se não tiver um casamento patriarcal, que o homem é o cabeça, porque Yahweh é o cabeça do Mashiach, o Mashiach é o cabeça do homem, o homem é a cabeça da mulher, os casamentos estão fadados à desgraça, porque é a mulher que manda, a mulher que bate o pé, a mulher que toma as rédeas hoje aqui no Ocidente, o tal feminismo. Então a gente precisa acabar com essa maldição. As mulheres precisam ser domadas, entre aspas, não como um animal, mas domadas na Torá. Ela tem que se pôr num lugar que ela vai agradar o Criador, obedecendo o marido e ajudando, e não querendo ser o cabeça dele. Ok? Sansão viu aquele mulherão chamado Dalila, e aí os filisteus começaram a tratar, fazer tramóia contra ele, até que esse cara caiu nos amores com ela, né? Gostava só de ato sexual, né? Que o homem gosta disso, e aí se ele viver só por isso ele está perdido. E aí Dalila conseguiu descobrir o segredo dele, que era o cabelo grande, que ele tinha um voto de Nazireu, e aí ela arrancou o cabelo dele, e o que aconteceu com ele? Arrancaram os olhos dele, bateram nele, fizeram terríveis coisas com ele. Mas no finalzinho da sua vida, Dan vai ser amarrado lá no templo lá daqueles filisteus, e ele vai estender os braços, que quando você diz que até quando Dan estende os braços, está falando do Mashiach, que ele representa o Mashiach também. Ele estende os braços, que se ele morre, derruba as duas colunas, ou a coluna que segurava aquele templo todo, e o templo todo veio abaixo, e diz que ele matou mais gente naquele dia do que em toda a vida dele. Então, Dan aqui, no final da sua vida, vai se arrepender ainda em desastre, em catástrofe. Hoje, os danitas são caracterizados por um amor às religiões misturadas. Ixi, é o que mais tem hoje, é ecumênico. Misturando a verdade com o erro. Ai, tem mais gente, né, irmãos? Quanta gente tem assim. E pode ser encontrado como um dos principais defensores do movimento religioso ecumênico para o mundo unido, que é Nova Ordem Mundial e Ecumenismo. Esse pessoal que quer fazer esse paganismo, reunir o mundo todo para que a Torá seja destruída. Por isso que eles querem destruir os israelitas em cima da terra. O que o israelita come, quer destruir o casamento, porque é de onde vem a nossa descendência, quer destruir a nossa vida, como é que se diz? Material, quer dizer, você sendo um escravo, a sua vida, saúde, ele quer inventar comidas para que você morra, ele quer acabar com tudo que a Torá ensina, que vem de Dan, né? Esses danitas, infelizmente, podem ser encontrados na frente dos que ensinam as escrituras. Ó. Tem muita gente hoje, irmão, pegando Bíblia, e é como Dan, fazendo um monte de salada e fazendo uma desgraça em vez de bênção. Principalmente no cristianismo. É o que você mais vê gente hoje, perdendo crédito, ensinando a Bíblia. Cada dia posta uma coisa ridícula aí deles. Você não vê isso de Judá. Judá tem coisas terríveis lá também. Tem judeus lá que foram pegos, né? Sonegando, pegos fazendo trambique, abusando, preso. Mas você vê, isso você vê. Mas Efraim é o pior, irmãos. Efraim faz coisa terrível, entendeu? Esse Dan, que está paganizado, quando eu digo Efraim, que ele está paganizado, ele faz coisa terrível. Preparando o caminho de quem? Do anti-Messias. Ó. Você vê que a bênção e a maldição vem de quem?
de Israel, Deuteronômio 28. Não é Satã que vem aqui destruir. O Criador levanta a própria tribo de Dan para ser o anti-Messias. É um israelita desviado que está levantando o anti-Messias, de um povo da tribo de Dan. Eles são chamados de crentes da Bíblia, ó, tem um monte aí que você vê, que se recusam a abandonar o sistema de falsas igrejas do culto sincronizado. Você conhece essas pessoas que você vai falar com elas e pregar para elas? Que elas precisam sair do paganismo, e elas falam, não, ela fica lá um monte de tempo. Irmãos, eu conheço gente hoje, que tem no meu Facebook, em vários lugares, e quando eu saí da igreja efraimita, daquela igreja árabe, que eu falei para vocês, eles estão lá até hoje. E eles me conhecem. Eles não querem mudar. Eles têm noção de que a mensagem da Torá é verdade. Mas eles são tão cegos que eles não conseguem sair do meio. Eu conheço um monte de amigo meu até hoje. Tem gente que está falando assim para mim hoje, depois de 15 anos. Olha, eu estou pesquisando a minha origem israelita, depois de 15 anos que ele está começando do zero. Olha, eu estou entendendo isso daqui. Mas ele está lá até hoje. Um monte de gente está dentro das igrejas que pode ser da tribo de Dan. Quando são mostrados seus erros, e eles não querem. Apesar de terem uma herança israelita, eles não querem voltar à luz, não querem conhecer a Torá, eles querem ficar no erro. A maioria dos danitas se opõe ferozmente à restauração das duas casas. Irmão, tem gente que odeia esse ensino das duas casas. Tem um ensino de judaísmo messiânico, que esse judaísmo que fala Donai, Hashem, eterno, e Talmud, Cabala, e acendimento de vela, e calendário pagão, babilônico, e etc. Todo. Esse povo tem um livro que eles fizeram, o Erro Efraimita, que é um livro em inglês, e tem aquele movimento que você conhece aí, que eu quero falar para você, que eu vou denunciar, que é esse movimento chamado lá do Ensinando de Sião, do nosso irmão Zandona, nosso italiano lá, que ele herdou esse livro aí do judaísmo messiânico e diz que isso é uma heresia. Então, cuidado com esse Ensinando de Sião, que eles são uma mescla de judaísmo com cristianismo. Eles são basicamente uma mistureba fantástica. Eles têm coisas boas, eles têm aquele museu que eles fizeram em Minas e tudo mais, né? São pessoas, talvez, que parecem ser honestas, eu não conheço, né? Mas espero que sejam. Mas, infelizmente, eles são contra o ensino das duas casas. E uma vez um pessoal da congregação deles, que eu postei um estudo caraíta, que falava sobre o ano novo no mês 7, que é pagão, de origem pagã, de um deus da Babilônia, e esse pessoal disse que entrou lá, viu esse estudo, ficou balançado, eles falaram comigo, e foram falar com quem? Com o Zandona. E aí o Zandona foi postar, né? E fez aquela postagem linda, filosófica e tudo mais, e não explicou coisa nenhuma com coisa alguma. Por quê? Porque ele segue doutrina judaica, fala que é messiânico, mas está de braços abertos, de braços atados com o judaísmo, com doutrinas do judaísmo tradicional. E pior, gosta de estar no meio do gentil, né? Por causa do amor, né? Espero que seja do amor mesmo, não seja por causa de grana só, tá? Então, é uma mistureba louca lá. Diz que tem uma irmã que foi lá esses tempos aqui num congresso que teve lá, e aí chamaram um monte de gente dos Estados Unidos para pregar, e diz que um que pregou lá disse, olha, eu como um bacon maravilhoso, porque eu não sou judeu mesmo. Como é que um cara desse chama pregadores num congresso que o cara paga, vai daqui para lá, o cara falar asneira contra a Torá? Então você pode ver que o intuito do Ensinando de Sião não é ensinar as duas casas e a verdade, é ensinar judaísmo, ok? Se você quiser ficar lá, você fica, que é um direito seu, mas eu estou falando que eles são contra e ferrenhos em um ensino das duas casas. Diz que isso é uma heresia, o que a gente crê, tá? Enquanto promove o nirvana ecumênico, né? Normalmente, né? E tipicamente Ensinando de Sião é um nirvana ecumênico, né? Mistura um monte de coisa com o cristianismo, né? E com o judaísmo. Ou a teologia da igreja como uma entidade separada. Quer dizer, aqui ele não ensina, né? Lá que a igreja é separada. Ele fala que a igreja. Ele cita igreja, que nem existe essa palavra, que é Hilar, irmãos. Adat, né? Que Hilar, congregação.
Church, igreja, é uma palavra pagã, que vem lá do indo-europeu, dos cultos que tinham lá, entendeu? De Kirk, de Church, que são deuses de lá. E aí a pessoa diz que não, a igreja precisa voltar à origem israelita. A igreja precisa sair da igreja e se tornar israelita, se tornar um filho de Israel, ok? E deixar todos os dogmas e os títulos. Muitos danitas, irmãos, podem ser encontrados mesmo entre os muçulmanos, que fala de Baixã, Líbano, se você for ver a profecia de Jacó para ele, né? Falar de Baixã, que é Líbano, que se opõe a Israel. Tá vendo? Então, muitos desses muçulmanos que estão hoje, a última besta, que vai estar se levantando no mundo, que são os danitas, que já estão comprando tudo e todos, são da tribo de Dan, entre os muçulmanos, e nem sabem que é de origem israelita. Ok? Vamos lá para Gad. Gad, Gênesis 49, 19, e Deuteronômio 33, 20 e 21. Gad estaria envolvido na remoção física do filho de Dan, ó, Gad que vai lutar contra Dan nos últimos dias, ó, o anti-messias, ó, na batalha do Armagedon, e seria uma tropa de guerreiros para Yahweh contra as forças do compromisso ecumênico, sustentando os Mishpatim, que é os juízos de Yahuwah, ou a Torá, né, para todo Israel. Então, irmãos, Gad será um israelita que vai se levantar contra o anti-Machia da tribo de Israel, hein? E vai lutar contra eles, hein? Você vê isso na profecia de Jacó para Israel. Aqueles que bravamente e profeticamente se opõem aos caminhos do extraviado ecumênico Dan, né? Ele não quer que Dan faça isso, e ele vai lutar contra ele. Podem ser da tribo de Gad, ó. Muitas pessoas que estão se opondo ao anti-Machia, eles podem ser gaditas, né? À luz da remoção temporária do cetro e legislador de Judá na primeira vinda de Shiló, Messias. Hoje o cetro e legislador da responsabilidade da Alahá, do ensino, de trazer todo Israel de volta para a justiça, pertence a Gad, ó. Gad que tem esse cetro na mão. Machia pegou e normalmente passou para Gad, ó. É um ensinamento, um entendimento que se tem sobre isso, ó. Gad tem a coroa e o legislador escondido na tribo escondida da Torá. Nos corações do regenerado Gad. Olha, então tem irmãos israelitas da tribo de Gad que estão se opondo a tudo contra o ecumenismo, ao antimessias e etc, hein? Este papel de Gad nos últimos dias não é e não pode ser cumprida pela chamada igreja. A igreja não vai poder juntar nada, irmãos. A igreja é Efraim paganizada, né? Por quê? Porque a igreja odeia a Torá e os juízos de Yahuwá, né? Eles falam que a Torá é maldita, que não precisa ser seguida, que eu não vou seguir Torá, senão eu caí da fé. Eles falam isso. Se eu guardar o sábado, eu caí da fé. Se eu guardar a lei alimentar, se eu seguir o Criador e errade, eu caí da fé. Entendeu? Eles não têm noção do que eles falam. Além disso, ela não se vê em unidade, ó, com o povo Israel judaico. Gad não está como ter unidade com eles, ó. Os gaditas dos últimos dias foram redespertados ao seu papel, mas apenas no passado recente, ó. Principalmente em 1996, da Era Comum, quando a punição de Efraim chegou ao fim. Irmãos, você sabia que em 1996, profeticamente, houve 2.000 anos da punição de Efraim, que ia se cumprir, e se cumpriu em 96, foi aí que começou o movimento das duas casas no mundo inteiro, que as pessoas deixavam de ser cristãos e conheciam quem eram os gentios, os efraimitas, e os judeus deixaram de ser judeus e reconheceram o seu irmão. Isso está no livro Completa Restauração de Israel, ó, o mistério do cetro oculto, que nós vamos fazer a segunda parte do livro, a Completa Restauração de Israel, que fala sobre isso, ok? Por uma explicação do cetro oculto em Gad. Lá fala que o cetro foi para Gad. Gad se alargou, né, se multiplicou, e muitos efraimitas das 10 tribos estão em Gad, ó. Muitos efraimitas que fugiram estão hoje na tribo de Gad, em um lugar que elas ficam hoje, né?
Como esses efraimitas em Gad estabelecem uma autoridade baseada nos ensinos, e em Mateus 16, no Israel restaurado, que é Matitiarra 16. Gad tornou-se o principal agente para estabelecer o caminho da Torá para todo Israel no período da primeira e segunda vinda. Irmãos, é Gad que está tomando a frente da restauração. Os efraimitas e os judeus que defendem o Messias e a Rushua ensinam a Torá podem muito bem ser parte da tribo de Gad, sabia disso? Ampliado e totalmente fiel, restaurado no tempo final, atacando as atividades muitas vezes escondidas de Dan, que Dan, né? Que ele se esconde para fazer as coisas. Cuidado com quem vem se infiltrar, irmãos. De fininha, vem como um lobinho, vem como uma ovelhinha. Cuidado com esse pessoal, hein? Dentro da igreja, ó. Estão escondidos dentro da igreja. Eles provavelmente estão com o clamor de Apocalipse 18:4. Normalmente, Gad, né? Ele vai afirmar aqui, ó, Apocalipse 18:4. Saia dela, meu povo, o povo meu. Você vê que lá em Apocalipse 18:4 fala isso, que tem gente dentro da igreja, que é povo de Israel, e está dentro da Babilônia da confusão. Ele é israelita, mas está no lugar errado. E um gadita vai falar para ele lá. Muitas vezes, as pessoas que estão ensinando para as pessoas saírem da igreja pagã e voltarem a ser israelitas, e não de judaísmo, mas da fé das escrituras, da imuná das escrituras, são da tribo de Gad. Ok? Vamos lá para Asher. Asher você vai ler em Gênesis 49:20, que fala sobre Asher, e Deuteronômio 33:24. Você vai entender muitas vezes, erroneamente, que o dinheiro é maldito. Irmãos, não existe dinheiro maldito. É o amor ao dinheiro a raiz de todos os males. E a pessoa é ensinada que tem que ser miserável, tem que depender dos outros, tem que ficar pedindo para os outros. Isso é uma coisa que eu detesto. E você nunca vai me ver pedindo dinheiro para vocês. A gente aceita de tzedakah, a gente aceita o macê, mas você nunca vai me ver falando. Nunca vai me ver pedindo, olha, por favor, irmãos, a minha renda baixou, se você puder me ajudar. Eu não preciso. Se você quiser me ajudar, o projeto Imabyte, aí sim, é o projeto. Mas eu que sustento a minha casa. Quem dá conta dos meus filhos e da minha esposa sou eu. Se você quiser fazer tzedakah e quiser fazer terumá, eu recebo. Mas você nunca vai me ver, entendeu? Pedindo e extrapolando nessa questão de dinheiro. Mas não tem problema nenhum a pessoa ser abençoada com dinheiro. Sabe por quê? Porque ele pode ser da tribo de Asher, ó. Quem tem facilidade de ganhar dinheiro, ó. Asher significa rico em hebraico. Sabia disso? Oh, então tem gente rica em hebraico, é tudo do diabo. Não, irmão. O Criador abençoa. Você não pode colocar o seu coração em dinheiro, nos seus bens, ok? Os atuais descendentes de Asher podem ser encontrados entre os judeus. Você vê que os judeus, todos eles, a maioria é bem sucedido, né, com empresas multinacionais. Cristãos, você vê que cristãos também com empresas multinacionais, e até árabes. Pode ser da tribo de Asher, que se misturaram com os israelitas e não sabe, ó. Através de uma variedade de transações comerciais, esses povos comerciantes alcançaram grande riqueza e sucesso comercial. As bênçãos financeiras de Asher excedem, ultrapassam, né? Vão além em muito as duas outras tribos. As das outras tribos, quer dizer, os irmãos de Asher, que eu não sou de Asher, irmão. Ah, que pena. Podia ser Asher, irmão. Tem o banco cheio de grana. Minha conta bancária, mas eu não sou dessa tribo, não, ok? Mas se tiver alguém que o Criador continue te abençoando, não seria mal nenhum, né? A gente ser da tribo de Asher, mas faz parte. As bênçãos financeiras de Asher excedem muito as das outras tribos. Está escrito na Torá, não é que estou inventando, não. Lê lá. Bem como os de muitos reis e rainhas da terra. Você vê que é comparado a reis e rainhas, né? Até seus sapatos são de qualidade de um designer. Quer dizer, o sapato bico fino. Eu cheguei a usar um sapatinho de R$ 250, né? Quando eu frequentava
Eu trabalhava numa empresa multinacional, mas o sapatinho de 250 não chega aos pés do sapatinho de axé, porque o sapatinho de R$ 1.000, de couro de não sei o quê, você vê que tudo deles é do melhor. Eles tendem a viver vidas mais longas e vibrantes do que seus irmãos em Israel. É lógico. Com mais dinheiro você se cuida melhor, se trata melhor, vive melhor. Vai dizer que não vive melhor. Você vai dizer que você passando fome, necessidade, como esse pessoal que ensina aí, você tem que ser miserável. Não estou falando do Edir Macedo, que aquele cara é um pilantra. Esse Santiago aí, como é o nome desse aí? O, esse cara que é cunhado do Edir Macedo lá, esse povo todo aí que rouba os outros. Não estou falando desse povo, não. Estou falando de gente que trabalha, irmão, que rala, faz uma empresa e dá certo e fica rico. Entendeu, irmão israelita? Ok? Os asheritas são uma parte vital da restauração de Israel, pois estão investindo nessa restauração materialmente, e os outros israelitas não deveriam olhar para eles com ciúmes. Olha aqui. Você acha que para fazer escritura você tem que ir lá na gráfica e pedir para ele fazer de graça? Você acha que para mim vir para cá, eu tenho que chegar no posto e falar assim, olha, você pode encher o tanque aí para mim? Eu vou estar indo toda semana na cantina da Techuvá. Precisa de dinheiro. Precisa, se você é um axerita, irmão israelita, e quer ajudar o projeto Imabate para a gente fazer uma terra maravilhosa, se há te levantar, estamos aqui para ter você, irmão. Seu dinheiro é bem-vindo, sabe por quê? Porque graças a Iá, eu nunca vou utilizar do seu dinheiro para te enganar. Entendeu? Se você quiser ajudar, amém. Amém. Se você quiser ajudar, amém também. Mas se o axerita quiser estar ajudando os irmãos do mundo todo, hoje existem irmãos que ajudam pessoas na África. Eles são axeritas e nem sabem, com dinheiro. Você está pensando que tem como viver sem dinheiro? Vai eu ficar sem pagar aluguel pro Cido, que é o dono da casa lá, que ele frequenta a nossa reunião no Shabat. Muitas vezes a família vem toda, só porque eu moro na casa dele, que eu vou me aproveitar dele e não vou pagar aluguel da casa dele? Não existe isso, irmão. Ok? O Asherita, ele ajuda os irmãos, e os outros irmãos não fiquem com ciúme, com inveja de quem é israelita que tem grana. Ok? Não fica, não. Porque é difícil, né, irmão? Uma pessoa que nunca teve dinheiro, pega qualquer 100 mil, 200 mil na mão, ele se acaba. Se ele pegar 1 milhão, então ele se explode. Então, muitas vezes, por isso que você não consegue ser abençoado com dinheiro na mão, porque você não é da tribo de Asher, porque Asher sabe lidar com dinheiro. Entendeu por quê? Muitos axeritas estão no negócio de petróleo, imagina, né, que domina o mundo, ou em indústrias relacionadas ao petróleo. Ele banha seus pés em empresas de petróleo. Aí fala lá nos Estados Unidos que tinham lá o falecido petroleiro Leon Hess e George Bush pai, são de empresas de petróleo, seriam exemplos possíveis de Asher. E tem outros mais, ok? Então, irmão, não fique com inveja dos seus irmãos israelitas que têm dinheiro. Você vai vir para cá, todo mundo que já vem em casa com um carro de 200 mil ou carro de 5 mil foi recebido da mesma maneira. Eu não sou enganador e nem aproveitador, ok? Mas se você quiser ajudar o projeto Imabyte, se há colocar no seu coração de ajudar não só a gente, mas os seus irmãos que precisam, você como o axé que tem dinheiro, tem dom de ganhar dinheiro, sua função é ajudar mesmo, ok? Não tem problema nenhum ter grana. Se não ter grana, você está perdido hoje em dia. Não vai ter nenhum lugar para pagar aluguel, entendeu? Então a gente tem que sim entender as escrituras para a gente não ser bitolado. Vou falar agora sobre Naftali, em Gênesis 49, 21 e Deuteronômio 33, 23. Naftali deu origem a muitos professores das Escrituras e 5 ministros principais, ou ministérios principais, principalmente na casa de Efraim. Olha, os gentios não são da igreja? Não tem gente boa na igreja? Tem sim. Você pensa que todo mundo é safado, sem vergonha e pilantra dentro de igreja? Irmão, tem gente honestíssima dentro de igreja evangélica, que tem o dom da palavra, entendeu? Tem gente que tem o dom da palavra. Quando a gente vivia lá em Efraimita,
Nem sempre todos tinham o dom da palavra, mas sempre tinha uma pessoa que se levantava para ensinar a Torá e era fantástica. A Torá nas Escrituras. Ele não sabe ainda que ele é israelita, mas ele ensina as Escrituras de forma certa, sem distorção, muitas vezes. As palavras dos naftalitas são muito elegantes, ó, e eloquentes. Você vê que ele tem sermões maravilhosos, porque pregam e ensinam as palavras do rei Yahushua. Mesmo ele não conhecendo Yahushua e seguindo Zafenat Paner, que é o Yahushua que mudou para Jesus, ele está lá ensinando coisas verdadeiras, nem tudo do diabo não, irmãos. Seja inteligente. Tira essa titica da cabeça que te colocaram lá, que todo mundo é a igreja do diabo. Tem gente boa do nosso povo lá. Eu vou muitas vezes da palestra e seminário nas igrejas. Eu escolho a igreja que eu vou, lógico. Eu não vou em qualquer pilantra, né? Gente safada. Mas tem gente que eu vou, que me recebe, e são meus amigos, entendeu? E eu tenho amizade com todos os meus irmãos. Muitos são evangélicos, ó. Muitos são evangélicos que falam palavras elegantes do evangelho que vem de seus lábios. Muitos naftalitas são caracterizados por uma tendência à adoção dos dons completos do Ruach HaKodesh. Você vê que tem gente que busca os dons, ó, o espírito separado. Quando liberados pelo Ruach, liderados, quando foi liberado, né, pelo Ruach. Quanto à restauração das duas casas, embora eles acreditem nisso, ó, muitos sabem, eles acreditam nas duas casas, Naftali muitas vezes prefere não mudar de direção. Ó. Você vê que tem gente lá que sabe, que está prestes a vir, mas ele quer ficar na igreja. Irmão, eu quero ajudar as igrejas, os irmãos estão lá, e ele vai ficar lá a vida inteira, não vai dar em nada. Ele tem essa tendência de não mudar de direção. Tem muita gente de Naftali assim dentro das igrejas que pregam maravilhosamente bem e ainda não tomou uma posição de verdade. São o tipo dos naftalitas. Não mudaram de direção com relação às duas casas e se concentram principalmente no sangue de Yahushua, chamando todo Israel para o sangue de Yahushua através da pregação do evangelho. Ó. Estão anunciando esses anos todos, né? E um relacionamento subsequente com Yahuwah, ainda que ele conheça como Senhor, como Deus, que ele não conhece, mas ele está tentando ser honesto do que ele aprendeu. E ele está tentando relutar contra a restauração. Que ele volte logo. Eles são mais propensos a ensinar sobre o batismo do Espírito, do que sobre a restauração das duas casas. Tem muita gente hoje, irmão, que só se preocupa com o dom espiritual. Que não é que a gente não tem que se preocupar, mas ele só vive disso e ele, muitas vezes, tem até um dom espiritual, mas aí muitas vezes é enganado, porque falta Torá, falta verdade. Fica buscando só o dom do Espírito Santo, os pentecostais muitas vezes, e só dão cabeçada. Só vê um monte de gente dando cabeçada aí, buscando os dons espirituais, sendo enganados, com falsas manifestações do Ruach, do sopro do Criador do Espírito, né? Os naftalitas tendem a não enxergarem as profecias. Não entende profecia nenhuma. Prega bonito, mas não entende nada da profecia, nada de Torá. Naftali tem prazeres espirituais e bênçãos, através do desejo de um relacionamento com o puro de Israel. É aquela pessoa que quer viver espiritual, que busca o Criador, mas ainda falta a Torá, entendeu? Que a gente possa trazer nossos irmãos naftalitas para o movimento das restaurações, né? Para a casa de Israel. Sua pregação se estende para o oeste até a Europa e o sul das Américas. Olha, o oeste até a Europa. Você vê o oeste da Europa, um monte de gente Naftali, e o sul das Américas, aqui na América do Sul. Tem um monte de naftalitas que pregam maravilhosamente. Irmãos, tem uma coisa aqui que eu confundi, eu falei errado, porque há muito tempo a gente é falho, e é muito nome para decorar, e eu disse que... Deixa eu ver aqui se é isso aqui. Eu disse que os beniamitas, que eram os americanos, tá? E não era, confundi com os Manassés, com a tribo de Manassés, tá? Manassés, que é os americanos dos Estados Unidos, ok? Os beniamitas não. Então, me desculpe isso daí, sou falho a erro também, e não tenho erro, não tenho vergonha de errar, não. Estou retratando aqui que eu confundi. Não é que eu ensinei de propósito
que Benjamim, sabendo que era Manassés, que era os Estados Unidos. Não, eu me confundi. Aqui, Beniamim, você vai saber quem é Beniamim, que eu falei que era nos Estados Unidos e não era. Isso está em Gênesis 49, 27. Vamos ver quem que era os da tribo de Beniamim. Beniamim é composto de muitos hipócritas no Israel físico dos últimos dias. Hoje não existe a terra de Israel lá? Tá. Lembra que ficou Judá e Beniamim junto? Sim. Eles estão até hoje junto com os judeus, aí é fato. E eles são os que governam lá, os da tribo de Beniamim. Eles são hipócritas. Durante o dia, eles parecem ser poderosos combatentes que lutam pelo bem de Israel. Lá tem um monte desses, irmãos. E sua sobrevivência. Mas antes do amanhecer e depois do anoitecer, eles se sentam secretamente à mesa de paz com os inimigos de Aguá e fazem alianças com morte e Sheol. Lembra? Vamos falar o nome de alguns aí? George Soros, judeu maldito, que luta contra Israel e diz que é judeu. Aqueles dos bancos, Rothschilds, né? Tem aquele que tem aqui um banco dos Rothschilds. São judeus que muitas vezes estão se vendendo, querendo ajudar Israel de dia, mas na calada da noite se mistura com os inimigos para ganhar grana. Tem um monte desses lá em Israel hoje. Mas antes do amanhecer e depois do anoitecer, eles se sentam secretamente à mesa da paz, total. Esses beniamitas, como o rei Saul, lembra Saul? Saul? Ocupam principalmente posições de liderança no moderno Estado de Israel. Esses beniamitas são que liberaram a capital mundial dos LGBT, dos gays, em Haifa. Eles que permitem para fazer média, entendeu? Com esse traço de gente que quer destruir a família, entendeu? Lá em Israel, a capital dos gays é Haifa. Não é em Nova York, não é aqui em Rio de Janeiro, não é na Europa. A capital mundial dos gays é em Haifa. Com certeza, esses beniamitas que fizeram isso para ganhar uma grana em cima desses caras. Eles são hipócritas mesmo. Beniamim diz uma coisa publicamente e sobre a calada da noite ele faz outra coisa. Rapaz, é perigoso, hein? Os beniamitas, hein? Os judeus de Israel hoje têm uma alta porcentagem desses beniamitas, porque Judá e Beniamim estão lá junto, né? Você vê nas duas casas que eles ficaram juntos no Reino do Sul, que são como lobos, disfarçados em roupas de ovelhas. A maioria dos beniamitas estão na casa de Judá. Estão lá dentro. A maioria dos beniamitas não acreditam no Messias. São eles que evitam que os efraimitas ensinem os judeus para que eles creem na restauração das duas casas. Eles são ferrenhos ao Messias, ao Mashiach. Por causa dessa traição da nação, Moshe, furioso, parece evitar mencioná-la, porque não pode ser localizado em Deuteronômio 33. Você vê aqui, ó, que lá em Deuteronômio não fala de Beniamim. Talvez por causa disso, dele ser hipócrita. Não foi citado no livro de Deuteronômio. Agora, por último, a tribo que é o primogênito de Arwa, os efraimitas voltando, somos nós, aleluia! Faço parte disso, posso ser da tribo de Judá, como Manassés, como Gad, mas eu sou um efraimita, né? Lutando, ainda que possa ser da tribo de Judá, sou um israelita, defensor de Efraim, ok? Que estive aqui, ok? Então vamos lá ver, ó. Gênesis 49, 22 a 26. E Deuteronômio 33, 13 vai falar de Arrussé, que é José, Efraim, Manassés. José, Efraim, Manassés. Comentário. Hoje a tribo de Efraim, ou Yahussef, José, são duplamente frutífera. Ó, são bênçãos, né? Tem dupla bênção. E encontrada em todas as tribos de Israel. Irmão, todos os efraimitas se misturaram com todas as tribos de Israel. Aleluia! Por isso tem bênção dobrada. E nos últimos tempos estão vindo como um tsunami de Torá em cima das pessoas para aprender as escrituras. Em todas as religiões apóstatas do mundo existe um efraimita. Em todas as nações de Israel. Você vê que
Tanto pode ser gente de origem israelita, como os que não estão, que se misturaram. Religiões apóstatas do mundo, ó, tem um monte de efraimita. Apesar dos arqueiros, os inimigos do retorno de Yahusef, que tentam manter ocultamente o seu papel, e separado do Israel judaico, Yahusef venceu através de Ahua, e está se reafirmando como um herdeiro legítimo de Israel. Irmãos, nós estamos sendo levantados, israelitas, efraimitas, guardando Torá. Não tem mais cristianismo dentro dele. E as pessoas ficam julgando ele. Esse povo é cristão. Me diga que ensino cristão que eu sigo, irmãos. Eu sigo Torá. Tem ensino que eu sigo melhor que o judeu ortodoxo que mudou. Você vai saber nos estudos das Parashiot, quando entrar no livro das leis, dos mandamentos, você vai estudar um por um, você vai ver o que os judeus introduziram e modificaram o mandamento. E nós estamos seguindo o mandamento de forma certa. E a gente nem usa preto, nem é judeu, nem está em Israel, nem tem empresa multimilionária, nem lê hebraico direito. E a gente está seguindo a Torá melhor que eles, porque Efraim se misturou com todas as tribos. Gênesis 49, 24, temos outra confirmação de que entre a primeira e a segunda vinda, o cetro, Shevet, tribo, e a coroa da autoridade do legislador, Raquec, em Israel, repousará em e entre o povo de Arrussef. Quer dizer, aquele cetro de ensinar a Torá, que foi dado a Gade lá em cima, lembra? Foi no meio do povo de Efraim, porque Efraim contém a tribo de Gade, que são 10 tribos de Efraim, né? Ou mais especificamente Yahusef, dentro do Gad expandido, ó. Você vê que Yahusef, que é Efraim, está dentro da tribo de Gad hoje, que se amplia para conter a Yahusef em seu retorno a Israel das nações. Tá vendo? As bênçãos espirituais e físicas são todas embrulhadas num pacote em Yahusef e Efraim. Tudo quanto é bênção está sobre Efraim, porque ele é o primogênito, não é o judeu mais, não é nenhuma das tribos. Me desculpe, mas é sobre os efraimitas. Todarabá! Isso não menosprezando o resto da minha família, dos meus irmãos israelitas, ok? Mas Efraim que tem a primazia. Juntamente com a promessa de uma multiplicação física em grande escala no ventre e nos seios das mulheres de Yahusef e Efraim. Por isso que nós temos muitos filhos. Invadiu o mundo inteiro. Por isso que você vai ver na próxima paraxá, você vai se escandalizar, você não conhece Torá, mas quem conhece Torá não se escandaliza porque nosso povo é kadosh, é puro. Você sabe como o povo de Israel, que estava lá no Egito, chegou a ser maior do que todo o reino do faraó do Egito? Você acha que eles tendo uma esposa só? 2 filhinhos só? Cada um deles? Irmãos, eles tinham várias esposas e vários filhos. Por isso que eles, em 200 anos, quase chegaram a passar o número de pessoas no Egito. Por isso que o faraó mau, que Yahweh levantou, que eles se misturaram com egípcios, fazendo as coisas dos egípcios lá na época, que ele escravizou eles. Foi por causa do casamento patriarcal. Por isso que tem que ter muitos filhos. Entendeu? Por isso que tem que ter muitos filhos, ou com uma esposa ou com outras esposas, porque a Torá permite isso, é claro, ok? Já falei sobre isso, não vou falar mais, tá? Você já sabe sobre esse entendimento aí. Ver série Completa Restauração de Israel, que é o livro da Completa Restauração de Israel, que fala sobre isso daí, sobre as bênçãos de Efraim, né? As bênçãos perpétuas da vida perpétua, o Evangelho, Bessorá, que é a Torá, ensinada pelo Mashiach, foram também confiadas a quem? A Yahusef. Yahusef representa o Mashiach Yahushua, que ensinou os discípulos nazarenos Netzarim, que nós somos os Netzarim hoje, os ramos, os que brotamos do toco da árvore. Estamos vivos pelo milagre de Yah. Multidões da semente de Yahusef, José, herdará as colinas perpétuas, a vida eterna. Que Jacó disse que era muito maior do que qualquer herança terrena que ele ou os seus pais receberam. Irmãos, a herança que tem Yahusef, Efraim, é muito maior do que toda a herança de todos os seus irmãos.
Não tenha vergonha de ser israelita, efraimita e retornar às origens, ok? E Youssef, José, terá as mais seletas posses na terra quando for reinstalado lá. Quando eu voltar lá, hoje que eu não tenho nem terra própria, nem casa própria, eu sei que tem uma terra para mim e para minha família. Ou vivo ou depois de morto, lá será a minha terra. Aleluia. Aqueles que desfrutam dessas bênçãos frutíferas, no espírito, literalmente, são o prometido Melô Ragoim, lembra? Multidão de nações, ou plenitude das nações, que nós falamos lá em Romanos, que Shaul falava, que enquanto que ele colocou uma cegueira parcial em Israel, que é nos judeus, até que a Melô Ragoim entrasse, que está lá em Romanos, que todo o livro do Novo Testamento fala da unificação de Efraim e os gentios, para restaurar eles e deixar agora os judeus na mão do Criador, porque eles ainda não estão fazendo parte do plano ainda de restauração, mas estão voltando, é a Melô Ragoim, ó, multidão de gentios. Você já leu isso no estudo das duas casas, né, que eu dei num vídeo aí de 2 horas e 50 mais ou menos. Através de Efraim, Youssef, Israel, Yahweh, ao Criador, preencherá fisicamente todas as nações da terra nos últimos dias. Você sabe por quê que ele permitiu que enchesse o planeta? Para que o mundo, quando voltasse a ser de água, todo o planeta, toda a terra, ou toda a terra, né? Planeta vem de bola, não acredito em bola. Toda essa terra do Criador foi enchida pelas descendências dos efraimitas, para que o Brasil fosse um dia será um distrito de Israel. E os israelitas que estão aqui não vão precisar ir para lá, porque o mundo voltará a ser de água, mas ainda haverá capital em Jerusalém, em Jerusalém, onde teremos que subir para lá de ano em ano. É assim que está lá em Zacarias 12, 13, 14, se eu não me engano. E Youssef é frequentemente sinônimo de Efraim. Por isso, quando você vê Efraim na Bíblia, está falando de Youssef e José, ou de Yosef, como você conhece, no hebraico moderno. Como encontrado em Apocalipse 7, 8 e Ezequiel 37, 16. Agora, quem que é Manassés? Aqui que eu falei, irmãos, que eu falei que Manassés era nos Estados Unidos, eu confundi, tá? Eu falei que Benjamim era Estados Unidos, era Manassés, tá? Me perdoem, mas o que importa é que a gente está ensinando direito. É muita coisa na mente para lembrar, tá? Muita mesmo. Se a gente não estiver lendo, não tiver todos os dias meditando, a gente sempre confunde alguma coisa. Isso é normal do ser humano, tá bom? Não é pecado maligno, não. A gente é ser humano e a gente erra também. Olha quem é Manassés, ou Menaché, ou Manassés. Manassés disse a si mesmo que se tornaria uma única grande nação dentro da promessa da frutificação de Youssef. Segundo Gênesis 49, 48, 19. Irmãos, ele se tornaria uma grande nação e não outra nação. Quem é Manassés? De acordo com Youssef, ele experimentou o desespero da separação de seus irmãos nos dias antigos. Lembra? Nos últimos dias, Youssef também conhecerá a alegria da restauração nacional. Que você lembra que Manassés ficou desesperado? Nós já estudamos isso na Paraxá. Manassés tornou-se basicamente uma grande nação conhecida hoje como os Estados Unidos da América. A maior nação do mundo. A maior nação que protege seus irmãos judeus, Manassés. Ajuda os israelitas em Israel. Por isso que ele é totalmente perseguida por demônios lá dentro, o último governo do Obama, da Hillary, que são esses malditos comunistas islâmicos, querem destruir, né, da nova ordem mundial, quer destruir tudo os americanos. Por quê? Porque eles são da tribo de Manassés. Manassés substitui a tribo de Dan em Apocalipse 7:6. Você vê lá que não fala de Dan lá, né? Como punição de água para Dan. Lembra? Por ser responsável pelo culto do bezerro de ouro que trouxeram sobre Israel. Foi Dan, lá na tribo de Efraim, que ficou lá em cima, que inventou o bezerrinho.
E com certeza lá quando desceu as tábuas dos 10 mandamentos também, ou das 10 palavras. Tanto nos dias antigos como nos dias atuais, tá vendo? Yahweh não selará nenhum da tribo de Dan na grande tribulação. Incrível, né, irmãos? Ó, não vai ter, né? E selará muitos de Manassés. A maioria dos crentes nas escrituras, que não podem cumprir especificamente as características de outras tribos, são Efraim ou talvez Manassés. Se eles vivem nos Estados Unidos ou em qualquer uma das suas terras relacionadas, são crentes fiéis nas escrituras. Você vê que todo o movimento, quando começou antigamente do evangelho, foi nos Estados Unidos, irmãos. O mais forte de todos, porque eles estão retornando às origens israelitas e são da tribo de Manassés. Eles são pró-Israel. Então as pessoas fazem muito mau julgo sobre os Estados Unidos, entendeu? Eu não conheço ninguém que está morando lá que quer vir embora para cá. Tem um doido aí que está pregando num grupo aí. O cara é gente boa até, entendeu? Eu não lembro o nome dele. Ele disse que vai sair dos Estados Unidos porque lá é a Babilônia e etc. Vai ter tantas coisas terríveis lá. Ele quer voltar para o Rio de Janeiro. Meu irmão, como é que vai voltar para o Rio de Janeiro? Eu prefiro para os Estados Unidos que ficar no Brasil, irmãos. Porque ali ainda há família, há honestidade, justiça. Ainda que está sendo perseguido o povo dos americanos, né? Porque Rassatan quer destruir essa nação. Porque eles apoiam Israel, apoiam a família, apoiam as duas casas. Irmão, o movimento de restauração da casa de Israel começou nos Estados Unidos. De entender quem é os gentios e quem são os judeus. Porque até então, só existia judeu messiânico que não sabia nada. Até hoje não entende nada. É misturado com o cristianismo, um monte. Ok? Efraim também está entre os filhos de Ismael e Esaú. Olha só, existe gente lá na tribo de Ismael e de Esaú que são efraimitas, que não adotaram a fé muçulmana, como os cristãos libaneses. Eu fui durante quase 10 anos numa igreja evangélica, que eles são sírio-libaneses, são a família Moisés, que é o Ministério Voz da Verdade, que só tem um nome, porque eles não têm mais verdade, infelizmente, não seguem mais. São honestos ainda, um pouco, né? Deixaram muito a origem do fué de Moisés, né? Mas eles são sírio-libaneses. Eu vivia numa igreja árabe, entendeu? Eles são árabes e ensinam a Bíblia, lá, as escrituras, né? Ainda que não estão perseguindo, não querem saber de Torá, de nada, eles são libaneses. Então, existem vários libaneses que são israelitas e cristãos. O unicórnio tem um único chifre, fala do unicórnio, né, de Efraim, simbolizando uma única casa, ó. 10 tribos coletivas de Arusef e Efraim será a principal responsável por empurrar Israel para todas as nações. Foi isso que Efraim fez. Misturou todas as nações da terra para que o Criador viesse um dia colher de todos os 4 cantos da terra os israelitas para o último reunificação do reino de Israel. Ok? Aqui tem as bandeirinhas, né? Que tinha na época do Criador, que era a bandeira que simbolizava cada tribo. Ó. Zevulon tem um naviozinho aqui, lembra? Ele é da beira-mar, né? Você vê Gad, as tendas de Gad, né? Você vê aqui Reuven é uma árvorezinha aqui, né? Você vê Shimeão, lembra que matou Xerém? Assim, a espada, irmão. O cara, ele é sanguinário, né? Você vê Judá, o Yahudá, que é o leão, né? Da tribo de Yahudá. E aqui que o Criador veio sobre a tribo de Yahudá, né? Ele não herdou o sangue de Davi fisicamente, porque era um sangue contaminado. É isso que as pessoas não entendem. Ele era o pão vivo que desceu do céu. Ele habitou na tribo de Judá, conhecido como judeu. Mas ele não era fisicamente um judeu. Ele era o pão vivo que desceu do céu, ok? Na terra ele era conhecido como Yahudi, como judeu que viria sob a tribo de Judá. Mas ele não era da tribo propriamente dita. Não herdou nem o sêmen de Yosef, Yosef e José, e nem o óvulo de Maria Miriam. Por isso que ele é o pão vivo que desceu do céu. Aí você vê também Naftali, que é uma gazela, né? Ó.
Você vê Issacar, que é um jumento, né? Que carrega as duas casas, lembra? Aleluia por isso. Você vê Yosef, que é frutífero, né? A árvore de frutas, né? Que se multiplica. Você vê Beniamim, que é um lobo. Lembra Beniamim? Que está lá no meio lá do judeu lá. De dia aprova coisa boa e à noite faz conchavo com os inimigos de Israel. Você vê aqui, ó, Asher representa feixe, né? De trigo, de uva, né? Você vê Dan, que é uma serpente, tá vendo? Que veio antes o Machia. E você vê a tribo de Levi, que é Lewi, que representa o sacerdócio, que é as 12 tribos juntas. Ok? Então, deixa eu terminar aqui. Espero que você tenha entendido, né? Vamos lá. Voltei aqui, no Polo Norte, aqui no Paraná. Tá frio, meu pé tá congelado aqui, irmãos. Mas graças a Yah, vou sair daqui, vou andar hoje, eu vou criar, tem que andar mesmo no frio. Eu tô emagrecendo, graças a Yah, não quero ficar doente, né? Mas eu tenho que caminhar. Deu para entender, irmãos? Sobre as 12 tribos? Talvez você faz parte de uma delas, tem uma das características, personalidade, né? Isso não quer dizer que você seja, mas é probabilidades, ok? Isso você não vai aprender em lugar nenhum, né, que ensina, porque é só um israelita que ensina isso, né? Os israelitas têm ensinado a Torá, Efraim tá colocando todo o povo nos 4 cantos da terra para voltarem. E essa é o estudo sobre o final do livro de Bereshit, sobre a bênção de Jacó, que está tanto no livro de Devarim e Deuteronômio, como no livro de Gênesis. Que o Criador te abençoe e te guarde, que você medite nesses estudos e não e tire essas coisas que colocaram na sua cabeça aí, para que você comece do zero. Ok? Yahweh te abençoe e te guarde, em nome de Yahushua HaMashiach. Shalom, shalom.